Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, sua vitória. Meus queridos, mais uma vez trazendo a palavra de Deus para a tua vida e entendendo o propósito de Deus para a nossa vida. E meus amados irmãos, mais uma vez trazendo a parte 2, aí da ida de Jesus ao deserto. E ali entendemos que 40 dias e 40 noites ele foi tentado por Satanás. E sabemos do propósito de Satanás para destruir os planos de Deus. Mas aqui nós vimos no primeiro vídeo que Jesus, por mais que tivesse fome, tivesse sede, ele não deixava as coisas que Satanás vinha a falar com ele, influenciava a vida dele, o ministério dele com Deus. O propósito para que ele veio e para a finalidade de que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Então, meus amados irmãos, hoje nós vamos finalizar aí essa leitura e creio que Deus abençoará poderosamente a tua vida, o teu lar, o teu trabalho e onde você estiver, que o Senhor venha aí abençoar. Mas antes disso, quero fazer uma oração para que Deus aí possa renovar o nosso pensamento, abrir nossa mente para que a gente possa entender a palavra dele melhor, possa ter a revelação da palavra dele. Então peço para que vocês aí curvam suas cabeças, se não der, mas que elevem teus pensamentos ao Senhor e assim tendo esse momento de tanta intimidade com Deus, tá bom, meus amados irmãos? Deus o Pai, amado Deus, mais uma vez entramos na tua presença. E Pai, não é à toa que nós entramos na tua presença, mas sim para adquirir conhecimento da tua palavra, para, meu Deus, ter essa comunhão a cada dia mais e mais, e que nosso todo ser venha, meu Pai, ser para te louvar. Abra, meu Deus, os nossos pensamentos, para que nós venhamos entender o teu propósito em nossa vida, entender por que Jesus veio. E hoje, meu Pai, a gente só ouve falar, mas que nós vemos sentido nosso íntimo. Isso que Jesus veio falar conosco, veio fazer por nós. Senhor, seja com cada um que está assistindo o canal, que eles sintam a tua presença e que a cada dia eles venham ser revestidos de unção. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, hoje, conforme o vídeo anterior, a gente deu uma passeada aí na palavra de Deus, e hoje não vai ser diferente. Vai ter versículos em Mateus que vai ter um complemento em Lucas, e em Lucas que vai ter complemento em Mateus. Então nós vamos aí de novo dar uma passeada na palavra de Deus, mas entendemos que, meus amados irmãos, Deus, ele é um só. Não é só porque tem um complemento a mais e um complemento a menos no outro livro, não significa que há divergência, não. Significa que os propósitos são os mesmos. Mas, de repente, ali o autor queria escrever o que daria mais impacto. Então, devido às proporções, um tem uma escritura, uma visão diferente, e o outro também. Mas o propósito é o mesmo, mostrar o que Deus fez por nós. Então, não entenda isso como uma divergência na palavra, mas entenda isso que são pessoas diferentes, pessoas que escreveram diferente, ou que tiveram como uma testemunha que não teve ali uma palavra mais minuciosa para o autor escrever, tá bom, meus amados irmãos? Então peço para que vocês também curtam, compartilhem o canal cada dia mais e mais, e que Deus aí possa abençoar a tua vida, e que através desse clique, desse compartilhamento, desse se inscrever, meus amados irmãos, vidas podem ser salvas. E eu creio que a palavra de Deus salva, liberta, cura. Então faça isso. Seja um canal de bênção para essas vidas. Tá bom, meus amados irmãos? Já peço para vocês abrir aí a palavra de Deus em Mateus 4, versículo 8, que diz assim: Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Lucas 4, versículo 6 diz assim: Disse-lhes o diabo: Dar-te-ei todas essas autoridades e a glória destes reinos,
porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Versículo 7. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Então, olha o que o diabo ele é sujo, como ele é sujo, e ao mesmo tempo ele é astuto. Porque ele sabe que o ser humano, ele nasce já com a mentalidade de ter poder. Qual é o tipo de poder? É o de super-herói que nós vimos muitas das vezes aí no cinema? Não. Mas é o poder do dinheiro, é o poder de ter terras, é o poder de mandar e desmandar. Portanto, que o diabo aqui, ele chega e fala que toda essa autoridade, todo esse poder foi entregue. O poder que está no mundo, o poder que ele pode fazer livremente o que ele quiser, com quem estiver com ele, ou com quem estiver na mão dele. Então, ali ele mostrou para Jesus algo que o ser humano ele já quer desde criança: poder e autoridade. Mas, meus amados irmãos, nem todo poder, nem toda autoridade nesse mundo é constituída pelo homem. Ele é constituída por Deus. Portanto, que todas as vezes que o diabo ele foi tentar Jesus, ele foi mostrar para Jesus ou quem ele era, ou o poder que ele exercia aqui na terra, aí ele foi mostrar para Jesus, Jesus falava que não, mas está escrito na palavra de Deus, que é isso, isso e isso. E não será diferente dessa vez. Dessa vez, olha o que Jesus vai falar. Peço para que vocês aí voltem lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 10, que diz assim: Então Jesus lhe respondeu: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a só ele darás culto. Então Jesus ele foi curto e grosso novamente com Satanás. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, justamente aqui é o que Jesus fala para Satanás. Porque, meus amados irmãos, não adianta nós termos todo o poder, toda a autoridade que tem no mundo, mas se não for constituída também por Deus. O que adianta nós ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma? O que adianta nós termos poder, mas a palavra de Deus, ela muitas das vezes não está em nós? Então, o poder que nós exercemos, né, aqui na terra não quer dizer nada. Talvez você deve ser um chefe de cozinha, um dono de empresa, que muitas das vezes você fala para o seu funcionário acatar a sua ordem. Você claramente está exercendo um poder sobre ele. Mas se você não for aí um homem íntegro, um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus, do que adianta isso? Talvez aquele funcionário seja um homem íntegro, uma mulher íntegra, uma mulher a qual tem a palavra de Deus colocada em seu coração e coloca em prática a todo momento, assim como esse homem. De repente ele tem mais autoridade no espírito do que com você. Então, a gente entende que, claro, existe autoridade, sim, nesse mundo existe, mas a maior autoridade é aquela que vem dos céus. A maior autoridade é aquela que fala que se você é um homem que vai levar a palavra dele para o mundo inteiro, pega essa palavra, é a autoridade de Deus, e não tem ninguém nessa terra que vai te parar, porque a autoridade que foi posta para você é a autoridade de Deus, é a palavra de Deus na tua vida. Então, aqui Jesus ele deixa bem claro isso. Jesus deixa nas entrelinhas, fala assim, não estou nem aí para este mundo. Eu não estou nem aí para o governo deste mundo, eu não estou nem aí para o poder que eu posso exercer nesse mundo. Eu estou aqui justamente para fazer o que o meu Pai me mandou fazer. Então, vocês achando que o que o mundo tem a nos oferecer, ou que o poder que a gente tem para exercer nesse mundo é tudo para a nossa vida, não pense dessa forma. O maior poder é aquele que vem do alto e te reveste. Então você não perca tempo procurando poder neste mundo. Não perca tempo em você querer ser maior do que o outro. Não. Você tem que pegar esse teu tempo que você está perdendo em querer ser maior do que alguém e investir na presença de Deus. Investir no teu ministério. Investir naquilo que vai te levar aos céus. Então faça isso. Pega esse teu tempo, dobra o teu joelho, fale com Deus. E ali Deus ele vai te revestir de poder.
E nas demais coisas, Ele vai acrescentar. Você tem certeza que você vai precisar de dinheiro? Deus, Ele vai te dar recursos. Vai precisar de alimento? Deus vai te dar recurso. Você vai precisar de viajar para levar a palavra dEle? Ele vai te dar recurso. Mas primeiro, adore o Deus verdadeiro. Adore esse Deus que a qual a palavra tanto nos coloca para colocar em prática. Então tenha isso em mente. E olha o que diz no verso 11. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Lucas, capítulo 4, versículo 13 diz assim: Passadas foram as tentações, de toda sorte apartou dele o diabo, até momento oportuno. Então, olha como é que as coisas são na nossa vida. Você lembra que eu falei que Deus ele dá recurso? Você lembra que eu falei que Deus ele provê na tua vida? Se tu está de fato buscando a Ele, se de fato você quer Ele, se de fato você pega esse tempo, clama a Ele, Deus ele justamente coloca isso. Ele faz com que os anjos venham e te alimentem, venham te dar recurso. Porque, meus amados irmãos, 40 dias, 40 noites, lá Jesus em jejum, sem comer, sem beber, com as pragas do deserto, com as víboras ali do lado, podendo picar, com os escorpiões que vivem no deserto, com os bichos que podem trazer ali um lesionamento para Jesus, e ele ali jejuando, orando, falando com Deus. E aqui Deus, ele entendendo que aquilo dali não foi porque ele quis, só porque ele quis, não, foi por um propósito, o propósito de Deus. Então tu imagine como Jesus estava naquele momento, magro, fraco, a mente estava talvez atordoada, mas uma coisa que ele não esqueceu foi o propósito de Deus. Não esqueçam esse propósito. Vejam o propósito de Deus na tua vida. E que o diabo ele vai se apartar de você. É só você tratar isso que você está passando com sabedoria. Assim como Jesus tratou com sabedoria. Mas claramente o diabo ele não vai te deixar sozinho. Ele não vai te deixar para lá. Ele claramente, aqui a palavra diz, capítulo 4, do versículo 13 de Lucas, fala que o diabo deixou naquele momento, mas no momento oportuno ele vai voltar para também testar de novo a nossa fé, de novo o nosso caminho com Deus. Mas o mais importante é que a gente pegue esse ensinamento e leve para a nossa vida toda, porque nem sempre vai ser flores, mas também nem sempre vai ser deserto. Mas nem sempre o diabo ele vai ficar afastado de você, mas nem sempre ele vai estar também do teu lado te atormentando. O momento é que ele vem te atentar, é o momento que ele vê que você está mais frágil. E nesses momentos mais frágeis é onde você tem que se apegar com Deus. Que Deus te abençoe, te livre de todo mal e que você venha pegar essa palavra, colocar no seu coração e viver uma nova vida com Deus. Fica na paz, só vitória.